Então, pessoal, como foi dito lá no aviso, né, é importante que vocês assistam esses vídeos, esse e o outro que vai sair junto com esse aqui, para que vocês consigam fazer a atividade que está sendo postada hoje, tá? No dia de hoje, neste sábado letivo, este vídeo ele vai trazer um assunto novo, tá? Diferente do que nós estudamos na última segunda-feira, que é dentro da parte de geometria que vocês devem estudar, que é ângulos e retas, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai estudar a parte de ângulos e na aula de terça-feira a gente vê a parte de retas, certo? Então, para quem quiser acompanhar, o slide ele vai pegar aí da página 166 até a página 172 do livro de vocês, tá bom? Então, primeiro, o que é um ângulo, tá? Nos modelos matemáticos de figuras que sugerem a ideia de ângulo, podemos destacar duas semi-retas, lados do ângulo, de mesma origem, vértice do ângulo, que dividem o plano em duas regiões, uma convexa e outra não convexa. Essas duas semi-retas determinam dois ângulos, um em cada região. Tá? Então, trazendo aqui a imagem das retas OA e OB, que tem um ponto em comum, que é o ponto O, o vértice O, ele é o início da reta OA e da reta OB, e o ângulo é essa região aqui, tá? Formada aí pelo encontro dessas duas retas. A gente chama essa região convexa aqui de ângulo, e este outro ângulo aqui na região não convexa nós também chamamos de ângulo, tá? Mas a gente vai estudar mais a parte convexa. Então, ângulo é isso aí. Ângulo é a região entre duas retas, a região que está aí no encontro de duas retas, que tem o mesmo vértice, que tem a mesma origem, tá? Então, dada a seguinte imagem aqui, nós podemos observar as seguintes coisas. Ó. Primeiro, o ponto O é a origem das semi-retas denominado vértice do ângulo, ou seja, o ponto O ele é a origem da reta OA, que é essa aqui de cima, e da reta OB, que é essa aqui de baixo, tá? E aí as duas retas, elas começam aqui no ponto O, e este ponto O nós chamamos de vértice do ângulo. As semi-retas OA e OB, tá vendo? OA e OB, elas são denominadas lados desse ângulo, tá? E o ângulo todo a gente chama de AOB, onde o encontro das duas semi-retas, o início do ângulo, o vértice do ângulo, ele fica no meio e é indicado por esse acento circunflexo, que significa que este ponto O é a origem do ângulo, tá bom? E a gente representa da seguinte maneira. O vértice O com as semi-retas OA e OB formam aí o ângulo AOB, certo? Pode ser BOA também, não faz diferença, contando que o O fique no centro e com o acento circunflexo, tá? Uma última observaçãozinha a respeito do que é um ângulo é a seguinte. A medida de um ângulo é dada pela medida da sua abertura. A unidade padrão utilizada para a medição é o grau, que é representado pelo símbolo, esse símbolo aqui, ó, e é escrito após um número. Por exemplo, se eu quiser representar que um ângulo AOB tem aí, por exemplo, sei lá, 65 graus, então a gente escreve 65 e coloca essa bolinha aqui na frente, tá? Isso aí indica que este ângulo possui 65 graus. A medida dele é 65 graus, tá bom? Então isso aqui é um ângulo. O ângulo é só a abertura entre um encontro de duas retas, tá bom? Então, para medir um ângulo, utiliza-se uma ferramenta chamada transferidor. A utilização dessa ferramenta, assim como a construção dos ângulos, será vista em outro vídeo que vai ser postado juntamente com este vídeo, certo? Então, junto com a atividade, você vai ver este vídeo, vai ter um outro vídeo na qual eu vou te ensinar a construir ângulos, os diferentes tipos de ângulos e a utilizar o transferidor, tá? Então vamos para a classificação desses ângulos. A gente classifica ângulos de acordo com o seu tamanho, né? Com quantos graus eles medem. E aí, o primeiro que eu trago para vocês é o ângulo raso. Ó. Quando duas semi-retas são opostas, dizemos que formam um ângulo raso, ou de meia volta. Em resumo, o ângulo raso é aquele que mede 180 graus. Está aqui ele sendo representado. Ó. Aqui a gente tem a semi-reta AB e a semi-reta AC, na qual este ângulo aqui, que nós podemos chamar de BAC, ele mede 180 graus. Tá? Então, se ele mede 180 graus, ele é um ângulo raso. Tá? Outras duas semi-retas. Quando duas semi-retas se coincidem, obtemos dois ângulos. O ângulo nulo, que mede 0 graus, ou seja, ele não tem nenhuma medida, e o ângulo de uma volta, ou o ângulo giro, que mede 360 graus, que é
este ângulo aqui, ó, tá? Então, quando essas duas semirretas se encontram, a semirreta OA com a semirreta OB, quando elas se encontram, elas formam dois ângulos. Ou ela tem ângulo nulo, que mede 0, ou ela formou uma volta de 360 graus, tá? A reta OA, ela foi, deu um giro completo e parou aqui, certo? Então, além desses ângulos, o ângulo nulo, que mede 0 graus, o ângulo raso, que mede 180 graus, e o ângulo giro, que mede 360, nós temos outros ângulos, tá? A gente tem o ângulo reto, que mede exatamente 90 graus, e o ângulo reto nós costumamos indicar por esse quadradinho assim pintado, curiosidade, tá? O ângulo reto ele é indicado da seguinte maneira. Vamos supor que aqui esteja reto, tá? Então este ângulo, quando ele tem esse símbolo, significa que ele é reto, não se esqueça disso. A gente tem um ângulo agudo, que é menor do que 90 graus, e o ângulo obtuso, que é maior do que 90, mas é menor do que 180, tá? Então não se esqueçam desses tipos de ângulo. O ângulo reto, possui 90 graus, o agudo menor do que 90 graus, o obtuso, que é menor do que 90 e maior do que 180, o raso, que mede 180, e o ângulo giro, que mede 360 graus, além do ângulo nulo, que mede 0 graus, certo? Então esses ângulos aí, todos eles, inclusive o que está entre 180 e 360 é maior do que 180 e menor do que 360, todos esses ângulos aí, todos vão ser mostrados no outro vídeo. Então não deixe de assistir o outro vídeo, certo? Assistam esse, depois assistam o outro, para vocês poderem ter um entendimento completo de ângulos, para assim poderem responder a atividade, ok? Então a classificação dos ângulos são essas, eles são classificados de acordo com o seu tamanho. Então a gente tem agudo, menor do que 90, reto, que é igual a 90, obtuso, que é maior do que 90 e menor do que 180. A gente vai ter um ângulo que ele mede mais de 180 e menos de 360. A gente vai ter o ângulo giro, que mede 360 graus, e a gente vai ter o ângulo nulo, que mede 0 graus, ok? Então vamos agora para alguns conceitos super importantes relacionados a ângulos, tá? Que sem eles a gente também não consegue responder à atividade. A gente precisa ver tudo, ok? Ângulos congruentes. Congruente significa igualdade, tá, gente? Quando a gente diz que dois ângulos são congruentes, a gente diz que esses dois ângulos são iguais. Ó, dois ângulos têm a mesma medida, são chamados de ângulos congruentes, e utilizamos este símbolo igual com o tio em cima para relacioná-los. Por exemplo, considera aqui os ângulos AOB, tá? Ó, este ângulo AOB e o ângulo MPQ. No ângulo AOB nós temos os lados OA e o lado OB. O vértice O é o início das duas semirretas OA e OB, formando assim um ângulo AOB. Da mesma forma, este ângulo aqui, ele tem os lados PM e PQ, nas quais as semirretas PM e PQ têm início aqui no vértice P, e este ângulo ele é formado aí pela reta MP e MQ, formando aí o ângulo MPQ, ok? O ângulo aqui MPQ. Estes dois ângulos aqui, graficamente olhando para ele, nós percebemos que esses ângulos são iguais, tá? E quando estes ângulos são iguais, nós dizemos que eles são ângulos congruentes, que eles possuem a mesma medida. Se nós sobrepormos estes ângulos, ou seja, nós pegar esse ângulo aqui e jogarmos por cima desse outro aqui, vai dar exatamente a mesma medida. Então, se eles possuem a mesma medida, se eles possuem o mesmo tamanho, nós chamamos esses ângulos de congruentes. E como é que a gente representa isso? Da seguinte maneira: o ângulo AOB, ele é congruente ao ângulo MPQ, ok? É só isso que vocês precisam guardar de ângulos congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que são iguais, certo? Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Vejam bem, enquanto essas duas definições aqui, elas são parecidas, tá? Então é importante que você preste atenção aqui para que você não se confunda. Vejamos primeiro os ângulos consecutivos. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum são denominados ângulos consecutivos. Veja bem, eles possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Se ele tiver o mesmo vértice e tiver um lado em comum, esses ângulos são denominados consecutivos. Olha este exemplo aqui. A gente tem este ângulo, ó, o ângulo AOC
temos o ângulo AOB e temos o ângulo BOC. Temos aí 3 ângulos, não é isso? E esses 3 ângulos nós chamamos eles de consecutivos, ó, veja bem. Olhando separadamente, a gente tem este ângulo de cima, que é o ângulo AOB, aqui ó, AOB, tá? Nós temos o ângulo BOC, que é este aqui de baixo, certo? Que é este aqui, ó, que tá nessa corzinha aqui, tipo um rosa, um amarelo. E nós temos o ângulo maior, que é o AOC, que é o ângulo que está aqui de verde, ó, AOC, certo? Então esses 3 ângulos aí, alguns deles são consecutivos entre si. Mas como que a gente sabe se eles são consecutivos? Eles têm que ter o mesmo vértice e têm que ter um lado em comum. Então vamos analisá-los agora de 2 a 2, tá? Vamos compará-los pegando eles de 2 a 2. A gente tem o ângulo AOB, o BOC e o AOC, não se esqueçam. Então se a gente comparar o AOB com o BOC, esse aqui, ó, AOB, com esse outro aqui, ó, BOC, então se a gente for comparar esses 2 ângulos, a gente tem o seguinte. Nós temos que esses 2 ângulos, eles possuem o mesmo vértice, ponto O. Então a primeira coisa já foi. Segunda coisa, os ângulos AOB e BOC têm um lado em comum, que é essa reta aqui do meio, a reta OB. Então eles têm um lado em comum e têm o mesmo vértice. Dessa forma, esses 2 ângulos aqui, eles são ângulos consecutivos, ok? Então comparando agora o AOB com o AOC, com o maior aqui, o AOB, que está em azul, com o AOC, que está em verde. Veja bem, os ângulos AOB e AOC têm o vértice em comum, que é o ponto O. Ambos começam no ponto O. E os ângulos AOB e AOC têm um lado em comum, que é este lado aqui, ó, o lado OA. Ambos têm o lado OA em comum, tem essa reta, a semi-reta OA em comum. Então, se eles têm o mesmo ponto em comum e se eles têm um lado em comum, o ponto que eu falo é o vértice, tá? Então, eles são ângulos consecutivos, ok? Comparando agora o ângulo BOC com o ângulo AOC, o BOC este de amarelo e o AOC este de verde, nós vamos ter o quê? Que ambos têm o mesmo vértice, têm o mesmo ponto de início, que é o ponto O, e ambos os ângulos têm o lado OC em comum. Tanto o ângulo BOC quanto o ângulo AOC possuem aí o lado OC em comum. Então, se ambos possuem a semi-reta OC em comum e saem do mesmo vértice, do mesmo ponto, que é o ponto O, então estes ângulos são consecutivos, ok? Então, não se esqueçam disso para poder definir o que são ângulos consecutivos, tá? Assim, a gente pode concluir que os ângulos AOC e BOC, AOB e AOC, e BOC e AOC são ângulos consecutivos. Por quê? Porque, primeiro, ambos possuem o mesmo vértice, ok? Eles têm o mesmo vértice. E segundo, eles possuem um lado em comum, ok? Então, se eles possuem um lado em comum e ambos têm o mesmo vértice, esses são ângulos consecutivos, como nós acabamos de ver aqui, tá? E professor, o que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes são ângulos que não possuem nada em comum, não possuem lados, vamos dizer assim, não possuem pontos internos, tá? Entre eles não possuem nenhum tipo de ponto interno, então a gente chama eles de adjacentes. Veja bem, 2 ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados de ângulos adjacentes. Olha, BOC e AOC possuem pontos internos em comum. BOC e AOC possuem pontos internos em comum, ok? Este aqui, ó, BOC, e este aqui, AOC, possuem pontos internos em comum, que é esse pedacinho aqui, ó. Então, se eles possuem pontos internos em comum, eles não são adjacentes, ok? Agora veja bem, o AOB e o AOC também possuem, ó, o AOB este de cima e o AOC é o grandão, ó. Eles têm este ponto aqui em comum, ó, toda essa região aqui em comum. Então, se eles têm toda essa região em comum, eles não são adjacentes. Agora, entre os 2 menores, o AOB e o BOC, veja que um tá de azul e o outro tá de verde, de amarelo, né? Então, se a gente tem isso aí, se a gente não tem
pontos internos em comum entre eles, isso significa que esses dois ângulos eles são adjacentes, tá? É isso que a gente precisa saber sobre ângulo adjacente. Dessa forma, a gente conclui que os ângulos AOB e BOC são ângulos adjacentes, beleza? Então não se esqueçam, ângulos adjacentes não possuem nenhum ponto interno em comum e ângulos consecutivos, eles saem do mesmo vértice e possuem um lado em comum. Beleza, pessoal? Então isso é que é um ângulo consecutivo que tem o mesmo vértice e possui um lado em comum, e isso é que é um ângulo adjacente, que não possui nenhum ponto interno em comum, ok? Último conceito sobre ângulos, e esse eu considero um dos mais interessantes, um dos mais importantes para que nós possamos resolver questões que envolvem ângulos, que é a questão dos ângulos complementares e ângulos suplementares. Tá? Então, o que são esses ângulos? Vejam bem, são coisas simples, ó. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, dizemos que os ângulos são complementares. Veja bem, olha esse ângulo aqui, o ângulo COA, tá vendo? A semirreta OC e a semirreta OA. Esse é o ângulo grande, ele é um ângulo reto que ele mede 90 graus. E dentro dele nós temos a semirreta OB, que vai dividir este ângulo em dois, ó. Este ângulo COB, ou BOC, que mede 30 graus, que é esse menorzinho aqui, ó. Aí a gente vai ter o outro ângulo, o maiorzinho aqui, ó, que é o AOB, tá vendo, ó? AOB, esse aqui, ó. E ele mede aí 60 graus, ok? Então o AOC, ele é a medida dos outros dois, ou seja, ele é a soma destes outros dois ângulos. E como ele é um ângulo reto, se um mede 30 e o outro mede 60, isso significa que ele vai medir 90 graus, tá? Então, dois ângulos, estes ângulos aqui, ó, AOB e BOC, eles são complementares se somarem 90 graus. Então a gente diz o quê? Que este ângulo aqui, AOB, tá? E este ângulo aqui, BOC, eles são complementares, ok? Eles são complementares porque a soma dos dois, né, dá 90 graus. Da mesma forma, quando nós temos dois ângulos nos quais eles medem, a soma deles é igual a 180, estes ângulos são suplementares, tá? Então, o que vocês precisam guardar? Complementares, a soma 90 graus. Suplementares, a soma é 180 graus. Então, veja aqui, ó. A gente tem o ângulo raso AOC, certo? E temos a semirreta OB dividindo este ângulo em dois. Aí nós temos o ângulo AOB medindo 60 graus. Temos o ângulo BOC medindo 120. Quando nós somamos os dois, nós encontramos um ângulo AOC que mede aí 180 graus, tá bom? Então, os ângulos AOB e BOC, eles são suplementares porque a soma deles dá 180 graus, ok? Então guardem isso, complementares a soma dá 190, suplementares a soma dá 180, beleza? Então isso aqui que a gente precisa para poder resolver questões, tá? Então vamos fazer alguns exemplos. Ó, primeiro exemplo, é a questão 2 aí da página 172 do livro de vocês. Calcule a medida do ângulo CBD na figura. O ângulo CBD, ó, CBD, eles querem saber este ângulo maior aqui, ó, que está em azul, CBD, tá? Primeira coisa que nós precisamos observar. Precisamos observar que o ângulo CBD somado com o ângulo ABC dá 90 graus. Veja bem, ó, veja este símbolozinho aqui, ó. Lembra que eu falei que o ângulo reto aqui, ó, ele é representado por este símbolozinho aqui, por esse quadradinho aqui? Pois é. Então, quando o ângulo é reto, ele possui 90 graus, tá? O ângulo reto ele possui 90 graus. Então, este ângulo maior aqui, ó, ADB, o ângulo maior ADB, ele possui 90 graus, ok? E os ângulos CBD e o outro ângulo aqui, o CAB, o CBA ou ABC, tanto faz, os dois aqui são complementares, ok? Por que, professor, que eles são complementares? Porque se nós somarmos os dois ângulos,
nós vamos obter o ângulo maior. Vamos obter esse ângulo aqui, o ângulo ADB. Então veja bem, o ângulo ADB, tá? Que é este ângulo maior de 90 graus, ele é a soma dos ângulos CBA mais o ângulo CBD. Nós sabemos que esses dois ângulos somados são complementares, ou seja, o ângulo ADB ele possui 90 graus. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a medida do CBA ou do ABC, que é x menos 10, tá? E somar com a do CBD, tá? Que é este outro aqui, que é x mais 30. E quando nós somarmos estes dois ângulos, nós vamos obter o ângulo ADB, que é um ângulo de 90 graus, ok? Então vai ficar da seguinte maneira, uma equaçãozinha do primeiro grau, ó, x menos 10 mais x mais 30 é igual a 90, tá? Então aqui vai ficar x mais x, 2x, menos 10 mais 30 mais 20, igual a 90, tá? Então 2x vai ser igual a 90 menos 20, ou seja, 2x vai ser igual a 70, x vai ser igual a 70 dividido por 2. Então, x é igual a 35 graus. Ele quer saber a medida do ângulo CDB, que é este ângulo aqui de cima, que é o ângulo que mede x mais 30. Desta forma, o ângulo CDB, ele vai ser igual, ó, CBD, ele vai ser igual aí a x mais 30, desculpa. Ele vai ser igual a x mais 30. Só que x é 35 graus, ou seja, o ângulo CDB, ele vai medir aí 35 graus mais 30 graus, ele vai ser igual a 65 graus, tá? Então, o ângulo CDB, ele mede 65 graus. Então, perceba que a gente só conseguiu resolver essa questão porque nós sabíamos que dois ângulos complementares formam 90 graus. Nós sabíamos também que o ângulo ADB media 90 graus e que se nós juntarmos os ângulos CBD e ABC, nós possuiríamos aí o ângulo ADB de 90 graus, certo? A segunda questão, o segundo exemplo para encerrar este vídeo, ele é a questão 3 da página 172. Então veja bem, qual é a diferença entre as medidas dos ângulos ABC, que é este que está em roxo, com o CDB, que é este que está em... aliás, aqui é verde e aqui é roxo, né? Com o CBD que está em roxo da figura a seguir. Então a gente tem aqui o ângulo raso ABD, tá vendo? Ó? Ele é 180 graus. E que se nós somarmos o ABC com o CBD, nós obtemos ele, o ABD, ó. Então veja bem, o ABD, ó, ele vai ser igual à junção, ou seja, a soma do CBD com o ângulo CBA ou ABC, tá? Vou colocar ABC com o ângulo ABC, ok? O ABD, nós vimos que ele é um ângulo reto, desculpa, raso, é um ângulo raso. Né? Nós vimos lá no exemplo que este tipo de ângulo aqui, na qual ele dá uma meia volta, ele é um ângulo raso, ou seja, ele possui aí 180 graus. E também nós sabemos que estes ângulos somados, o ângulo CBD com o ângulo ABC, esses ângulos são suplementares. Ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. Dessa forma, nós vamos pegar aqui que o ângulo ABD, que mede 180 graus, né, ele vai ser igual ao ângulo CDB, que mede x mais 12, mais o ângulo ABC, que mede 3x. Tranquilo? Uma outra equaçãozinha do primeiro grau, muito simples de resolver. A gente sabe que x mais 3x é igual a 4x, isso aqui vai ser igual a 180. Esse mais 12 passa para o outro lado como menos 12 graus, ok? Daí nós vamos ter que 4x
vai ser igual a 180 menos 12 graus, ou seja, 168 graus, certo? Então, x vai ser igual a 168 graus dividido por 4, ou seja, x vai ser igual a 42 graus, certo? Mas a questão ainda não acabou. Nós precisamos saber quanto mede ABC e CDB para poder fazer a diferença, fazer a subtração entre os dois ângulos. Tranquilo? Então, o primeiro ângulo, que é o ABC, o ângulo ABC, ele é igual a 3x, né? Então, ele é igual a quem? Ele é igual a 3, que vai multiplicar x, que é 42 graus. Ou seja, o ângulo ABC, ele vai ser igual a 126 graus, certo? O outro ângulo, que é o ângulo CBD, ele mede x mais 12, não é isso? Então, o CBD, ele mede x mais 12 graus. Então, o CBD, ele mede 42, que é o valor de x, mais 12 graus. Então, o ângulo CBD, ele vai medir aí 54 graus. Ok. Então, nós sabemos que o CBD mede 54 e que o ABC mede 126. Agora, resta resolver a questão, que é saber quanto vale a diferença desses dois ângulos, ou seja, um menos o outro, né? Vamos subtrair o maior do menor da seguinte maneira: vamos pegar o ABC, que mede 126 graus, e subtrair do menor, que é o CBD, que mede aí 54 graus. Dessa forma, nós vamos obter que a diferença entre esses dois ângulos ela é igual aí a 72 graus. Okay? Então, veja bem, nós só conseguimos resolver essa questão porque nós sabemos o que é um ângulo raso, porque nós sabemos que ângulos suplementares somam 180 e que se nós juntarmos o ângulo ABD, se nós somássemos o CBD e o ABC, nós obteríamos o ângulo ABD, tá? Então, como que eu apresentei aqui hoje, com esses conceitos que eu apresentei hoje, agora, neste vídeo, é o conceito de ângulos, ângulos adjacentes, ângulos consecutivos, a classificação dos ângulos pelo seu tamanho, ângulos complementares e ângulos suplementares, vocês vão conseguir fazer tudo relacionado à atividade de hoje. Na terça-feira a gente dá prosseguimento com a parte de retas. Não deixem de assistir o outro vídeo também, que eu vou ensinar como faz esses ângulos, como constrói ângulos, e eu vou ensinar também a utilizar o transferidor, certo? Então, até a aula de terça-feira. Tchau, tchau.